Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. Você vive num dos países mais ricos do mundo. Mas não sente isso no bolso. O Brasil exporta tudo. Menos estratégia. Assista até o fim e comece a enxergar onde realmente estão as oportunidades. Olá, que bom ter a sua companhia para essa análise hoje. Temos um material aqui, olha, fascinante, que mexe num ponto sensível, né? O Brasil, um país gigante em recursos naturais, mas, assim, parece que essa riqueza não chega no bolso das pessoas. Vamos tentar desvendar juntos essa aparente contradição. Oi, é um tema que, nossa, gera muita discussão, né? Sem dúvida. A fonte que a gente tem aqui, ela argumenta que a chave não está na falta de riqueza em si, mas talvez numa falta de estratégia clara para lidar com ela. E como isso, claro, respinga direto nas finanças pessoais de quem vive aqui no país. Exato. Começa justamente com esse contraste. É chocante, né? O texto vai listando minério de ferro, um monte, água abundante, sol o ano todo, uma biodiversidade que a gente nem consegue medir direito, petróleo no pré-sal e até os tais minerais do futuro, tipo lítio, nióbio. Mas aí a pessoa olha a conta do banco e pensa, ué, cadê essa riqueza toda? O que explica isso, hein? Segunda análise que a gente viu. Olha, o ponto central que o texto levanta é uma ausência de visão estratégica. Pensa bem, o mundo está numa transformação super acelerada, né? A busca por energia limpa está aí. A corrida por esses minerais críticos, o lítio, por exemplo, que é essencial para as baterias dos carros elétricos, que, bom, estão vindo com tudo. E o nióbio, né, vital para a tecnologia avançada, superligas. Além, claro, da necessidade de garantir comida, de reindustrializar de um jeito mais verde. E o Brasil está geograficamente, geologicamente, bem no epicentro disso tudo. Só que, na prática, a gente vê outra coisa, né? O texto aponta isso claramente. A gente vende a matéria-prima bruta, as famosas commodities, minério de ferro, petróleo cru, soja, a preço baixo. E depois? Importa os produtos já com valor agregado, aço, gasolina, fertilizante, pagando bem mais caro. É quase como, sei lá, vender um bilhete premiado sem nem raspar para ver o prêmio. Como é que essa dinâmica toda impacta o dia a dia, a grana das pessoas? Impacta de forma brutal. Brutal mesmo. Essa lógica, ela afeta direto o poder de compra. Por quê? Porque encarece o custo de vida, né? Limita as oportunidades de emprego. Aqueles de melhor qualidade, sabe? Que estariam mais na indústria de transformação. E contribui para aquele cenário de juros altos, para tentar controlar a inflação que vem dessa dependência externa e salário que não acompanha. Desconhecer esse jogo global, como diz a fonte, é meio que ser uma peça movida no tabuleiro sem nem entender as regras direito. E a gente está falando de um potencial financeiro, assim, gigantesco. O texto chega a mencionar mais de 300 bilhões de dólares por ano só com as commodities atuais. Isso sem nem contar os trilhões que poderiam vir, sei lá, da exploração inteligente da biodiversidade da Amazônia, do pré-sal, do lítio. É muita coisa. Nossa, é muito dinheiro. E essa falta de estratégia fica ainda mais clara quando o texto compara o Brasil com outros países, né? Menciona Austrália, Canadá, Noruega. Países que talvez tenham até menos recursos que a gente, mas que souberam criar mecanismos, estratégias, para transformar essa riqueza natural em benefício de longo prazo. É isso. Eles usaram estratégias como os fundos soberanos, por exemplo, que são tipo grandes poupanças nacionais, né? Onde se investe o lucro da exploração dos recursos para garantir o futuro do país, financiar desenvolvimento, educação, essas coisas. A Noruega, com o fundo do petróleo deles, é um exemplo clássico disso. A análise que a gente está vendo sugere que o Brasil, por outro lado, muitas vezes parece que gasta antes de crescer, sabe? Inverte a lógica de construir uma base sólida primeiro. Interessante essa conexão. E o texto não para por aí. Ele leva isso para o nível pessoal também, certo? Sugere que essa falta de visão estratégica nacional tem um paralelo nas finanças de cada um. Sim, e aqui o argumento fica bem direto, bem pessoal mesmo. Assim como o país tem os recursos naturais, uma pessoa pode ter, sei lá, talento, um bom salário, uma ideia boa, são seus recursos pessoais. Mas olha, sem uma estratégia para usar isso com inteligência, corre o risco de vender barato o próprio tempo, o trabalho, o potencial. A fonte até observa uma coisa interessante. Potências, investidores estrangeiros,
Eles olham para o Brasil com muita estratégia. Compram terras, empresas, ativos, pensando no longo prazo. Então, entender um mínimo de finanças, de economia global, até de geopolítica, deixa de ser uma coisa distante, acadêmica, e vira algo crucial para a própria, vamos dizer, sobrevivência estratégica individual. Entendi. Então a mensagem não é só apontar um problema macro do país, mas também chamar a atenção para uma mudança de mentalidade individual. Não adianta só ficar esperando solução de cima ou culpando o fator externo. Exatamente. O texto provoca muito essa reflexão. Ele levanta a necessidade de cada um desenvolver a sua própria visão estratégica. Sabe? Aprender a identificar as oportunidades que surgem, mesmo num cenário complexo como o nosso, a proteger e multiplicar os próprios recursos, a construir a sua soberania, digamos assim, financeira, intelectual. A ideia implícita é bem poderosa. Um país, no fundo, só se transforma de verdade quando as pessoas que vivem nele mudam a forma de pensar e de agir. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar a nossa conversa aqui, o Brasil tem essa riqueza natural imensa, quase imensurável. Mas, segundo a análise que a gente explorou, uma carência de visão estratégica de longo prazo impede que esse potencial todo se traduza em prosperidade geral. E isso afeta a economia e, claro, as finanças pessoais. A chave parece estar em cultivar essa mentalidade estratégica tanto no plano coletivo do país, quanto no individual, de cada um. Fica então uma provocação para quem está nos ouvindo, né? Como é que cada pessoa pode começar, talvez hoje mesmo, a construir ou a aprimorar a sua própria visão estratégica financeira? Como se posicionar de um jeito mais consciente nesse tabuleiro global, buscando fortalecer a própria segurança, os próprios objetivos, independentemente das idas e vindas da economia lá fora? Uma excelente reflexão para levar para casa, né? Agradecemos demais a companhia nesta análise aprofundada. Até a próxima. Se fez sentido para você, Se inscreve e compartilha.